Pedro Acosta tinha anunciado para o mundo: só o Grande Prêmio de Portugal vai dar uma ideia real da performance dele na MotoGP. Bom, o Grande Prêmio de Portugal chegou, né? E a gente viu o que Pedro Acosta tem para oferecer. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Ainda na fase de testes da pré-temporada, o Pedro Acosta tinha dito para todo mundo que só Portugal mostraria realmente a performance dele. Por quê? Porque Portugal foi a primeira corrida do ano em que a gente não teve nenhum teste prévio. Lá no Catar tinha sido o palco da pré-temporada, então ele tinha bastante quilometragem daquele circuito. Era um circuito que já estava mais dominado, né? Se tratando de uma moto nova, pneus novos, muitas novidades, né? Porque é uma moto bem diferente daquilo que ele tinha guiado até então. Então, ter o tempo extra de pista da pré-temporada tinha sido um fator que acabava facilitando a performance, né? Ele tinha encaixado mais da moto, porque ele já tinha tido toda aquela oportunidade de testar. Portimão seria diferente, porque Portimão era programação normal, então 2 treinos na sexta-feira, sendo que um deles é basicamente contra-relógio, porque eles fazem ali a divisão de Q1 e Q2, 2 treinos, né, no sábado, um treino livre, um treino classificatório e uma corrida sprint, e aí warm-up e corrida normal no domingo. Então, era uma chance de cair na pista por um fim de semana normal e entender como rápido ele se adaptaria àquelas condições, né, aquela pista, aquele layout, as condições climáticas e a todo o resto. Só que ele acostumou bem, né? A gente não teve nenhum grande problema. No domingo, o Pedro conquistou o primeiro pódio da carreira dele na classe rainha do Mundial de Moto Velocidade, o que faz dele o terceiro piloto mais jovem a subir no pódio de 500 cilindradas e MotoGP. Se a gente olhar para esse ranking de idade, a gente vai ver que os outros precoces estão muito lá na frente em tempo, né? O Randy Mamola, que é o mais novinho, né, a ter subido no pódio, fez com 19 anos e 261 dias na Finlândia em 1979. O segundo colocado na lista é o argentino Eduardo Salatino, que foi pódio no GP da Argentina de 62, com 19 anos, 274 dias. O pódio do Pedro chegou com 19 anos, 304. Ah, mas ele só foi pro pódio porque o Viñales caiu. Tá, verdade. O Viñales teve uma quebra de câmbio, e aí ele teve que, meio que sinalizou ali pro Enea Bastianini, pro Enea passar, porque ele tava com problema. E aí quando ele tentou engatar a marcha, ele foi arremessado e caiu e não completou a prova. Só que o Acosta tinha remado para chegar até ali, né? Ele não caiu do céu para ele precisou remar e ele lutou com gente muito mais experiente do que ele. Ele precisou passar Marc Marques, ele precisou passar Pecco Bagnaia, ele precisou passar os pilotos oficiais da KTM, né? Brad Binder e Jack Miller. Então foi uma prova lutada para ele. Não dá para dizer que caiu do céu e que ele simplesmente não mereceu um pódio. Não, ele ganhou ali na última hora, herdou um pódio, mas ele fez o trabalho que ele precisava fazer para estar ali naquela posição de se eventualmente alguma coisa acontecesse, fosse ele o beneficiado. Mas tem outra coisa que é importante a gente observar. Ainda lá na fase de testes da pré-temporada, o Hervé Poncharal, que é o chefe, né, o dono da Tech 3, ele deu uma declaração falando que o Pedro era como uma esponja, que tudo que você passava para ele absorvia. A gente tá na segunda corrida da temporada, né? Ainda tem um longo caminho pela frente. A gente já sabe que ele vai ser o novato do ano, porque ele é o único novato, mas mesmo que tivesse mais um, provavelmente ele seria também, pela capacidade que ele mostrou ao longo de toda a carreira dele. O Acosta tá no 4º ano dele de Mundial de Moto Velocidade, só que nos primeiros 3 ele conquistou 2 títulos, né? Na Moto 3 ele foi campeão logo de cara, na Moto 2 ele sofreu um pouco na estreia, acho que ele se deixou levar um pouco pelo hype, pela galera que apostava muito nele, se deixou levar, acabou se empolgando quando não deveria se empolgar, não foi tão cuidadoso quanto deveria ter sido, não conseguiu faturar o título no primeiro ano, botou a cabeça no lugar, foi um cara forte no segundo, foi um cara inteligente no segundo ano dele, então isso também é importante ressaltar. E aí agora que ele tá chegando na MotoGP, a gente vê um Pedro andando entre os protagonistas, o que é muito importante nesse momento de aprendizado. Ele chegou a dizer que ele preferia ter feito o que fez na primeira corrida, né, brigado na frente, depois andado para trás, mas pelo menos ficar ali com os ponteiros, do que ter feito a corrida inteira lá atrás, em 15º e tudo mais. O grid da MotoGP não tem, pelo menos na minha opinião, não tem pilotos ruins, né? Todos os pilotos ali são bons pilotos, são pilotos capazes e provavelmente alguém que está chegando tem coisas a aprender com todos eles.
Mas o fato é que quem tá andando mais para trás são os pilotos que estão com dificuldade, seja com o próprio equipamento, seja com a própria performance. Então é gente que não tá exatamente oferecendo o melhor da própria capacidade. Então, se ele ficasse andando com esses pilotos, talvez o aprendizado dele seria um pouco mais limitado, justamente por isso, por não ter como professor o cara que tá no topo do jogo. Só que quando ele vai lá pra frente, quando ele vai brigar com o Pecco Bagnaia, quando ele vai brigar perto do Jorge Martin, quando ele vai brigar com o Brad Binder, ele tá encontrando pessoas que estão num momento forte, que estão ali no melhor que elas têm para oferecer e que tem o que ensinar para ele. Então isso é uma coisa muito positiva. Ele fez as 2 corridas dele na MotoGP entre os protagonistas. Então, melhores professores não haveriam não existem, né? Não tinha ninguém melhor para ensinar para ele nesse começo de MotoGP. Outra coisa importante que fica muito clara, a KTM tem nas mãos uma baita moto. Ah, ainda não é uma moto para vencer a Ducati? Pode ser que não seja, mas ainda assim é uma moto que evoluiu bastante e que dá aos pilotos dela a condição de ser protagonistas. Mas tem um outro porém, né? A situação na KTM vai ficar bonita. Por quê? A KTM também tá no último ano de contrato do Jack Miller. O Brad Binder já renovou até 2026. E o Miller, a gente não pode dizer que ele tem se destacado. Ele não foi um destaque no ano passado, tampouco tem sido em 2024. E aí tá sendo confrontado e derrotado de cara pelo Pedro Acosta. Então já é alguém que precisa se preocupar. Do outro lado da garagem da GasGas, a coisa tá um pouco pior, né? Porque o Augusto Fernandes não se entendeu nem um pouco com essa nova moto. Até aqui a performance dele tem sido um fiasco. Acho que ninguém nem vê o nome do Augusto Fernandes em momento nenhum, né, do fim de semana. Então a situação tá ficando complicada. Não acho difícil a gente imaginar que o Pedro Acosta vai ser titular da KTM no ano que vem. Tem até quem aposte que ele vai assumir essa vaga ainda nesse ano. O fato é que o jeito do Pedro Acosta de ser, ele até admitiu que ele estava acostumado a fazer ultrapassagens na Moto3 e na Moto2, por que ele não vai fazer na MotoGP? Esse jeito do Pedro Acosta tá encantando as pessoas, né? Eu não sei você, mas eu assisti a corrida de ontem com a música do Tubarão na cabeça. Porque você viu o Pedro indo e você falava, vai pra cima. E ele efetivamente ia. Então ele tem garantido o entretenimento, pelo menos nessas primeiras corridas da temporada. Me conta aí, qual a avaliação que vocês fazem do Pedro Acosta nessas 2 primeiras corridas? Qual que é a expectativa de vocês pro futuro? Lembrando que ele tem até o GP da Alemanha para ser o mais jovem vencedor da história da MotoGP, superando o Mark Marquez. Será que dá? Até mais!